Olá, gente. Vamos lá? Vamos continuar as aulas, né, dessa semana. E o nosso assunto é o fechamento do assunto da semana passada. Qual foi o assunto? A gente estava falando de origem da vida. Então, falamos sobre a discussão da biogênese e a biogênese, falamos do experimento de Pasteur, e essa semana a gente vai fechar falando o quê? Falando a teoria que hoje é aceita como a teoria, né, que explica, ou que busca explicar, tenta explicar a origem da vida no nosso planeta. Tá? É a teoria da evolução química de dois cientistas, Oparin e Haldane. A teoria do Oparin ficou mais conhecida, a gente vai focar mais nela. E, né, vamos a ela. Aqui. É aqui a nossa apresentação. Tá? Estamos aqui, ó. Beleza? Então, nós estamos aqui, né, para falar dessa teoria da evolução química. Que teoria é essa? Quando o Louis Pasteur, né, colocou em descrédito total a teoria da geração espontânea lá, com aquele experimento dele, os cientistas, eles estavam, a vida só surge a partir da vida. Mas, cara, tem que ter pelo menos uma situação, pelo menos uma. Vocês vão concordar comigo. E que a vida surgiu a partir de uma situação não viva. Quando foi? Quando surgiu o primeiro ser vivo. Não tem como. Teve que ter um momento que surgiu o primeiro ser vivo no planeta. Tá? Então, os cientistas discutiam sobre isso. Se a biogênese está correta, pelo menos um momento teve que haver a biogênese nesse planeta. Então, vários cientistas, né, que se tornou uma corrente de estudo, eles começaram a estudar isso no mundo, né? E na década de 30, como mostra aqui, ó, seguindo aqui com o cursor aqui, ó, na década de 30, dois cientistas, tá? O russo, tá? Alexander Ivanovich Oparin, conhecido só como Oparin, e o escocês John Burdon Sanderson Haldane, Oparin e Haldane, eles não trabalharam juntos, trabalharam de forma independente, ou seja, o Haldane lá na Escócia e o Oparin lá na Rússia, lá em Moscou, de forma independente, eles concluíram, tá? Eles bolaram um modelo que tentou explicar como, a partir simplesmente das condições químicas, das condições físicas que existiam na Terra primitiva, a gente chama Terra primitiva a Terra no início da sua formação, antes de surgir a vida. Né? Como que a vida surgiu na Terra primitiva. Tá? E, como eu falei ainda há pouco, a teoria do Oparin é mais aceita, ela foi mais divulgada, etc. Então, ela vai focar mais na teoria do Oparin. O Oparin diz, bom, inicialmente, né, qual foi o ponto de partida do Oparin? Foi a atmosfera primitiva. A atmosfera primitiva terrestre, ela era muito rica em certos gases, né? Não sabe que a atmosfera é uma mistura de gases, né? O ar, né, atmosférico é uma mistura de gases, mas 4 gases existiam em maior quantidade naquela época. Composição completamente diferente da de hoje, da atmosfera atual. Metano, CH4, tá aqui o metano aqui, ó. Aqui o metano, tá? Carbonos e hidrogênios, né, formando metano. A amônia, NH3, aqui a amônia, ó, em 3H. Hidrogênio, chamado gás hidrogênio, H2, tá? E o vapor d'água, tá? A boa e velha água. Esses 2 gases aqui surgiram depois, tá? Aqui com a origem da vida e aqui a partir de erupções vulcânicas e tal. Mas, a princípio mesmo, eram esses 4 aqui. Pois bem, o Oparin propôs, tá, que é o seguinte, essas 4 substâncias, esses gases da atmosfera primitiva, sofrendo a ação das condições da Terra primitiva, que condições eram essas?
Era muito quente a Terra naquela época, muito quente. Tá? Toda essa água que existia era toda na atmosfera, não existia água líquida aqui embaixo do planeta, aqui na crosta terrestre. Por quê? Todo mundo sabe, a água passa para vapor com 100 graus centígrados. A Terra tinha muito mais do que isso, então não tinha água. Quer dizer, não tinha água líquida. Existia muita, mas muita água no planeta, mas toda ela na atmosfera. Tá? Então, o planeta era muito quente. Entrava muita radiação ultravioleta aqui. Então, por quê? Nós não tínhamos a camada de ozônio defendendo a Terra, né? A ultravioleta do Sol. Né? E ainda tinha muitas tempestades, né? na atmosfera, produzindo com isso muitas descargas elétricas, muitos raios. Então, qual foi a proposta de Oparin? Ele imaginou que as altas temperaturas, a radiação ultravioleta em alta intensidade e descargas elétricas foram, aos poucos, quebrando essas moléculas desses gases. Essas moléculas iam se quebrando e, depois quebradas, elas se recombinavam, se juntavam de novo, que quebravam de novo, depois se recombinavam de novo, formando, com o tempo, com o passar do tempo, na atmosfera, moléculas cada vez mais complexas. Um quadrinho aqui, ó, mostrando ó, as quebras, ó, a radiação, a energia, a descarga elétrica, o calor, né? Acontecendo quebras aqui. Aí quebra um pouquinho da água, quebra um pouquinho do metano, junta os dois aqui, forma o formaldeído, que forma ácido cianídrico, que mais água vai juntando da cima para baixo. Está mostrando o quê? Está mostrando que com essas quebras e recombinações e quebras e recombinações, aquelas substâncias iniciais da atmosfera foram dando origem a substâncias cada vez mais complexas, foram ficando tão complexas que, com o tempo, foram dando origem aos chamados compostos orgânicos. Compostos formados por cadeias de carbono, tá? Que vão ser, né, posteriormente, vocês vão ver aqui na minha história, formadores dos primeiros seres vivos. Tem que existir substâncias orgânicas para formar os seres vivos. E os primeiros que teriam se formado na atmosfera primitiva teriam sido aqui, ó, os primeiros aminoácidos e os primeiros carboidratos. Tá? Os aminoácidos que vão dar origem às proteínas e os carboidratos que vão ser fonte de energia. Né? Essa grande quantidade de água que eu falei que tinha na atmosfera fazia acontecer muitas chuvas no planeta. Tá? Eu só imaginava que deviam ser chuvas torrenciais. Só que a água da chuva, antes de chegar na superfície do planeta, ou mal chegando, ela já passava de novo para o estado gasoso, porque era muito quente. Mas com o passar do tempo, tá, foi acontecendo, né, um resfriamento da Terra e tal, e a Terra foi permitindo, né, com a temperatura, que se formassem corpos d'água. Então começou a se juntar água no estado líquido aqui embaixo, formando aquilo que o Paris chamava de os mares primitivos. Pois bem, essas chuvas continham aquelas substâncias orgânicas que se formaram, como eu expliquei ainda há pouco, a partir dos gases da atmosfera primitiva. O que aconteceu? Esses aminoácidos, esses carboidratos, foram descendo com a chuva. Ao entrar em contato com rochas quentes, tá, esses aminoácidos eles se desidratavam, eles perdiam a água que existia neles. E com isso, eles formavam ligações entre eles, os aminoácidos passavam a se ligar entre si, formando, né, uniões de aminoácidos, e essas uniões de aminoácidos formando as chamadas proteínas primitivas, está aqui, ó, proteínas primitivas ou proteinoides, do cursor. Que eram proteínas muito toscas, né? Eram formadas por um pequeno número de aminoácidos, só que com o passar do tempo, esses aminoácidos foram se juntando a novas moléculas de proteínas muito simples, foram dando origem também a proteínas cada vez mais complexas. Você vê aqui na imagem, ó, na figura, a chuva caindo, tá? Batendo aqui na superfície aqui dessas rochas quentes aqui, escorrendo para os mares e começaram a aparecer
matéria orgânica nos mares. Já tinha aminoácidos, já tinha carboidrato, passaram também a existir proteínas primitivas chamadas de proteinoides. Essas proteínas, né, foram arrastadas para dentro dos mares, formaram aquela imagem que é muito comentada, as pessoas sempre lembram, né, da chamada sopa primitiva ou sopa primordial, né, que era os mares primitivos, já havia água na superfície da Terra, ricos em ambiente orgânico, ricos em substâncias orgânicas, ricos em alimento. O interessante é, não perde o foco, não tinha nenhum ser vivo ainda para comer aquilo, só que já existia muitas substâncias orgânicas, muito alimento nesses mares primitivos. Esse conjunto dos mares primitivos com esses materiais, né, o Oparin chamou de sopa primordial. Né? Com o tempo, começaram a se formar aglomerados de proteínas. E aí, por um processo normal que acontece quando você tem proteínas em meio aquoso, quer dizer, proteína dentro da água, moléculas de água, aqui o desenho aqui, ó, aqui cursor, essas moléculas formaram uma camada em torno de cada aglomerado de proteínas, uma camada, né, chamada também de camada de solvatação, tá, que passou a manter esse material isolado do meio externo. Esse conjunto de camada de moléculas de água com proteína dentro, o Oparin chamou de coacervados, que eram sistemas químicos existentes nos mares primitivos, né? Cada sistema desse cercado por moléculas de água. Tá? Formaram coacervados simples, depois, com o tempo, foram juntando-se com outros coacervados, com mais moléculas de água, dando origem a coacervados complexos. O interessante é que essa camada aquosa aqui passou a criar uma coisa que até então não existia. Passou a existir um dentro e um fora. Ou seja, o que estava acontecendo quimicamente aqui passou a acontecer diferente do que estava acontecendo aqui fora. Então, ocorreu uma diferenciação nas reações químicas. Ora, com o tempo, essa diferença foi ficando cada vez mais profunda. E aí, começaram a ocorrer a formação de substâncias dentro dos coacervados que, então, não tinham acontecido até então e que não aconteceram no ambiente externo, né, nos mares primitivos, só dentro dos coacervados. Começaram também a se formar os primeiros esboços de material genético, que o Oparin chamou de protogenes ou genes primitivos, tá? E aí foram se associando esses protogenes, tá? Aí esses genes começaram a influenciar a produção das proteínas, produção das enzimas, começaram a influenciar no metabolismo, começou a surgir metabolismo dentro dos coacervados, tá? Foi surgindo material genético e um metabolismo cada vez mais complexo, até que, né, enquanto isso acontecia aqui dentro, né, foi ficando cada vez mais complexo, né, esses coacervados, do lado externo, na camada externa do coacervado, foram se juntando moléculas de proteínas e moléculas de lipídios, né, dando origem às primeiras membranas celulares, as chamadas membranas primitivas. Tá? E aí, com o tempo e com mais evolução, muitos milhares de anos, centenas de milhares de anos, acontecendo nessa evolução química, tanto interna aqui do metabolismo, quanto externa aqui na membrana, aconteceu, né, o surgimento, a partir dos sistemas químicos mais complexos, né, os coacervados, começaram a aparecer as primeiras células, os primeiros seres vivos. Como é que essa história continua, né? Como é que algumas comprovações disso a gente vai ver no próximo vídeo, na aula 5. Tá? Um abraço